Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Missão Família de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o compromisso. Sim, a hoje é o importância compromisso. do compromisso, como renovar a cada dia o compromisso de amar. E olha, o programa de hoje é só o primeiro episódio de uma série. Está muito em voga falarmos em episódio, é o episódio de uma série em que nós vamos falar todo esse mês de novembro sobre o amor conjugal. Como é que está o amor conjugal? Como é que está o amor pela sua esposa? Como é que está o amor pelo seu marido? Como que está a vida em família? Esse mês nós vamos aquecer, nós vamos turbinar o amor conjugal de vocês. Então fiquem com a gente. Enviem a sua participação, participem conosco, mandem as suas perguntas. Olha, nós queremos comentar, nós queremos falar aquilo que você quer falar, aquilo que você quer saber. Então, mandem as suas perguntas. Sim, vamos lá, vamos participar aqui no segundo bloco, né? Nós vamos estar bem ativos com essas participações, então a gente espera as participações de vocês. E também, o programa passado, a gente anunciou que ia ser feito um sorteio, não deu tempo de fazer o sorteio vai ser feito esse programa, as pessoas que participaram e que se associaram a semana passada estão concorrendo a esses presentes que a Rede Século XXI disponibilizou para vocês. Quem se associar vai receber a capelinha das mãos ensanguentadas de Jesus e também uma pulseira de strass, que aqui eu já estou usando a minha pulseira. Já estou usando a minha pulseira. Então, quem se associar concorre a esses presentes. E também quem participar vai concorrer também ao livro, né? Exatamente, olha, vai ter também um folheto com a novena das mãos ensanguentadas e os sócios participantes também com o livro A Cura do Ressentimento do Padre Léo. Então não deixem de participar. Isso. Então, muito bem, então, olha, nós estamos aqui já em casa, vocês já estão fazendo parte da nossa família. Quando nós chegamos, a visita chegou, e aqui não é visita, que nós já estamos todos de casa, então a gente já convida vocês para sentarem e participarem conosco do tema de hoje, do compromisso. Como que nós podemos renovar o compromisso a cada dia? É fácil renovar esse compromisso a cada dia, meu amor? Não, ele tem que ser diário, né? É uma luta que a gente tem para renovar esse compromisso. E a gente tem que ter esforço, porque é muito fácil nós nos fecharmos no nosso egoísmo e esquecermos do nosso compromisso. Então ele tem que ser todo dia. Fácil? Não é fácil, nem para nós é fácil, mas a gente luta e a gente sabe que isso é o ideal que sustenta um casamento, uma família. Exatamente, o sentido de compromisso. Olha, você sabe que tem uma pessoa, um grande sábio, que também é um grande santo, que ele gostava de brincar dizendo assim: fidelidade, felicidade, felicidade, fidelidade, fidelidade, felicidade. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que quanto mais fiéis nós formos aos compromissos que assumimos, mais felizes seremos. A felicidade se constrói em grande medida na fidelidade aos compromissos que nós recebemos. E se nós nos depararmos, qual foi o mais sublime exemplo de fidelidade que precisamente por conta dessa fidelidade foi muito feliz? Nossa Senhora. Sabemos a passagem da Anunciação, o anjo chegou e disse a Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela pôs-se a meditar em qual seria o significado daquela saudação e o anjo explicou: eis que conceberás e darás um filho. E Maria simplesmente pergunta aquilo que ela não sabe: como será isso? Como será isso? E o anjo explica e logo faz sentido, e aquelas palavras maravilhosas: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E daquele sim foi um sim que ela se traduziu em gestos concretos por toda a sua vida. Uma virgem fiel e precisamente por muito feliz. Olha, todos nós sabemos que a felicidade se constrói na fidelidade. Os santos foram pessoas fiéis aos compromissos que assumiram, e dessa fidelidade é uma enorme fonte de felicidade. E também, se nós fizermos a comparação, temos também no Evangelho o exemplo oposto disso. Quem não se recorda da passagem do jovem rico? Ele se aproxima de Jesus e pergunta: o que devo fazer
para ganhar a vida eterna. Jesus vai preparando aquele coração e ele cumpre os mandamentos. Quais mandamentos? Jesus vai dizendo e ele fala, mas isso eu já faço desde a minha juventude. E Nosso Senhor fala, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O que aconteceu? O que aconteceu com esse jovem? Foi embora cheio de tristeza. Foi embora cheio de tristeza. É o exemplo ruim daqueles que não são fiéis, que não se segue o compromisso assumido. Então, hoje, nessa noite, quando nós vamos falar do compromisso, como o sentido do compromisso que sustenta a vida conjugal, vamos lembrar também de que, num primeiro momento, de que fidelidade é sinônimo de felicidade. Nós temos magníficos exemplos de pessoas que souberam ser fiéis a um chamado para a vida religiosa, fiéis ao chamado para a vida ao sacerdote, que um dia disseram sim a Deus e sustentaram por toda uma vida. Mas nós também agora queremos lembrar, quando vamos falar de compromisso no casamento, no compromisso no matrimônio, é que o casamento, o matrimônio é também vocação. Olha, sabemos que o casamento é um instituto já de direito natural, que sempre existiu. Jesus Cristo elevou a categoria de sacramento e também, além de elevar a categoria de sacramento, agora que está muito claro para todos nós que casamento é vocação, é um chamado de Deus, e enquanto o sacramento tem graça de Deus, e é um chamado específico, ou seja, então você que está aí sentado, você esposa, você marido, você que está se preparando para o casamento, no fundo o que nós devemos pensar nesse momento é que isso é um chamado, não é, meu amor? Sim, é um chamado, é uma vocação. Você que está aí se preparando ou pensa em casar, reflita sobre isso, né? Esse chamado, essa vocação. Será que eu tenho essa vocação? A maioria de nós temos essa vocação, né? 90% das pessoas... Ou mais. Ou mais, acabam tendo essa vocação, mas é bom refletir um pouquinho, porque é um chamado muito grande de Nosso Senhor. Exatamente, esse é um chamado e que exige compromisso. Gente, o amor exige compromisso, de nos comprometermos, e isso nas várias dimensões do amor. Vamos pensar, só para nós estar muito claro isso que nós queremos considerar, os vários tipos de amor, se é que podemos dizer assim. O amor de amizade. A gente chama à mente os nossos amigos, uma pessoa de quem nós gostamos, estamos juntos, aquela amizade de querer o bem do outro, é um tipo de amor que exige compromisso. É claro que com os nossos amigos, o amigo é aquela pessoa com quem nós estamos à vontade, o amigo é aquela pessoa com quem nós gostamos de estar junto, mas a amizade exige compromisso. Por vezes, aquele amigo ou aquela amiga estará passando por um momento difícil, então o que nós fazemos? Nós vamos ajudar, às vezes ele está doente, vamos visitar aquele amigo, às vezes um amigo está se perdendo, está caminhando por caminhos perigosos, então nós nos valemos da correção fraterna, porque a amizade, como um amor de benevolência, exige um compromisso, exige um sacrifício pelo amigo. E isso também, as demais formas de amor, o amor pelo filho, da mãe por um filho, o amor do pai por um filho, que é uma modalidade de amor dos mais fortes que nós podemos imaginar. Imagina a mãe de uma criança, um pai de uma criança. Esse amor também exige um compromisso, exige o sacrifício. Um filho que acorda à noite, um filho que nos desdobramos, um filho que nós devemos corrigir. Às vezes a gente, principalmente hoje em dia, temos uma tentação de não corrigir, porque corrigir custa. Mas esse sentido de compromisso, de nos comprometermos, desse amor filial, exige também esse compromisso. Os filhos para com os pais também exige compromisso, entre os irmãos também esse amor de doação. Eu gosto muito de lembrar, quando falo desse sentido de compromisso, da minha tia Nata. Alguém me fala que a minha tia Nata, ela sai batendo muito perna por aí. Espero que ela esteja assistindo, que ela adora assistir esse programa. Mas a tia Nata, ela tem muito disso, ou seja, se ela sabe que alguém precisa de alguma coisa, ela já tem aquela prontidão. Parece que é aquela pessoa que gosta de ajudar, que vai até aquela pessoa que está precisando. Isso é fácil? Olha,
se perguntar para ela, ela vai falar que é fácil porque ela tem um coração muito grande, porque soube dilatar o seu coração. Mas isso custa também. Esse servir, esse se doar pelos amigos, pelos irmãos, pelo pai, por uma mãe, são coisas que nos custam, mas quando nós temos esse sentido de compromisso, de nos comprometermos, nós fazemos isso por amor. E agora a gente, muitos de vocês já devem estar se perguntando, tudo bem, mas que isso tem que ver com compromisso no casamento, com esse comprometer-se. Essas formas de amor com que nós estamos tratando até aqui, da amizade, o amor filial, o amor por um filho, o amor pelos pais, o amor pelos irmãos. Nesse sentido, o amor conjugal de um homem por uma mulher é semelhante, é da mesma natureza dessas outras formas de amor com que nós vemos falando? De certo modo, sim, porque em todos eles tem essa dimensão de se doar pelo bem do outro. Mas tem algo de diferente também no amor conjugal. E que diferença é essa que marca o amor conjugal? É que um amor exclusivo. Um amor de uma mãe por um filho não é exclusivo. A mãe dos 11 tem 11 filhos e nem por isso o amor vai se dividir. Ela tem uma cota de amor para dividir por 11. Na verdade, acho que é mais uma multiplicação que se faz do que propriamente uma divisão. Então, esse amor que se multiplica. A mesma forma o amor de amizade. Às vezes nós temos coração grande, somos mulheres e homens de muitos amigos, né? Temos essa capacidade de dilatar o nosso coração para os nossos amigos. Mas o amor conjugal não. Ele tem a marca da exclusividade, ou seja, é um amor exclusivo por aquela pessoa. Alguém dizia assim, falava que um amigo me dizia que não tem muita diferença entre uma pessoa que vive o celibato, um sacerdote, um religioso, e uma pessoa casada. Eu falei assim, como não tem diferença? Tem uma diferença que me parece até uma diferença grande nessa questão. Mas ele dizia o seguinte, olha, imagina que o planeta hoje tem 7 bilhões de pessoas, né? Tem 7 bilhões de pessoas. E vamos imaginar que é metade homem e metade mulher. Olha, desses 3 bilhões e meio mulheres, 3 bilhões e meio homens. Uma pessoa que vive o celibato, ela tem o coração só para Deus e, portanto ele ama a Deus e com exclusão de qualquer outro. E uma pessoa casada, ela, dentro das 3 bilhões e meio de pessoas, eu tenho olhar só para uma e para nenhuma outra mais. É nessa diferença que o amor conjugal ele é exclusivo. E por que ele tem essa marca da exclusividade? Porque o amor conjugal ele gera uma comunhão plena de vida. Vemos na palavra de Deus que os dois, por isso o homem se deixará à casa dos seus pais e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne, uma só carne. Essa é uma marca muito forte do amor conjugal, da exclusividade, que nós estamos tocando na complementaridade do casamento, precisamente porque são homem e mulher diferentes, eles se complementam e geram como se fosse uma só carne. E por que é tão importante essa exclusividade, esse compromisso? Lembra que a gente falava logo no primeiro programa nosso que a família é o habitat natural do ser humano. Ou seja, o ser humano, cada um de vocês, cada um de nós foi concebido para nascer, se desenvolver e morrer no meio de uma família. E essa família precisa estar unida com uma certa estabilidade num sentido de compromisso. Precisamos nos comprometer com o outro e daí esse caráter exclusivo do amor. Mas como que a gente consegue manter esse compromisso do amor conjugal? Pois é, como que a gente consegue manter esse compromisso, né? É no dia a dia, são nos pequenos atos que a gente realiza para o nosso marido, para a nossa esposa, que a gente vai renovando esse compromisso. Então não é naquela data especial, também é, né? Também tem que renovar, mas é no acordar, é no bom dia, é ter essa delicadeza. Tem um livro que eu gosto muito que fala as pequenas virtudes do lar. Então, são essas pequenas virtudes que a gente tem que praticar dentro da nossa casa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com a nossa esposa, porque nós somos muito polidos fora de casa, né? Num trabalho, num evento social, a gente tem uma certa polidez. E dentro de casa, por que não termos essa polidez também, principalmente com o esposo,
com a mulher, é muito importante, porque são nesses pequenos atos que a gente renova esse compromisso todos os dias, né? Exatamente. Você sabe que quando a gente também tem esse sentido de manter vivo o amor conjugal, eu diria para você o seguinte: olha, como nós temos um objeto de grande valor, nós cuidamos daquele objeto de grande valor. Quando eu comecei a falar de um objeto de grande valor, me vem à cabeça um aparelho de jantar que nós ganhamos. Você lembra do aparelho de jantar que nós ganhamos da minha tia Elisa? Ela tem um ciúme desse aparelho de jantar, às vezes até um apego, lembrando no evangelho do evangelho da missa de hoje, não podemos ter apegos. Mas esse aparelho ela tem um apego porque ela usa o aparelho de jantar só no Natal e na Páscoa, e guarda com muito carinho, aquele aparelho de jantar. Por quê? Porque é um objeto de valor. Quando nós temos algo de grande valor, nós cuidamos daquilo, nós nos esmeramos para que não se quebre, para que se fortaleça. Olha, o amor pela sua esposa, o amor pelo nosso marido, se é algo de grande valor, nós devemos cuidar com um zelo muito maior. E isso exige de nós um compromisso, exige esse compromisso de guardar. Só que quando a gente fala disso, gente, às vezes a gente fica com a ideia de que esse compromisso é algo muito abstrato, ou é aquilo que a gente falou diante do altar e agora a gente tem que honrar esse compromisso a todo custo. Esse compromisso se traduz em pequenos gestos do nosso dia a dia. E esses pequenos gestos que vão dando força a esse compromisso, a gente pode pensar num aspecto negativo, de certa forma, no sentido de guardar mesmo o nosso coração, de não ter intimidades com pessoas do outro sexo, coisas que possam manchar, que possam abalar o nosso relacionamento. E essas delicadezas das quais nós evitamos. Pode sair todo dia para almoçar eu posso sair todo dia para almoçar com uma colega de trabalho, por exemplo, quando parar a pandemia. Sabe, tem pessoas que têm esse compromisso no trabalho, que tem que sair, não acontece nada. Isso que o Fábio dizia, né? Nós não temos que ter intimidade. Essa abertura da nossa intimidade é aí que a gente tem que cuidar bem, porque é daí que nasce o nosso compromisso, né? O nosso reforço do compromisso. Claro que tem pessoas que saem junto, que vão almoçar, mas cuidado com esses momentos, que não traduzem esses momentos em lazer, em abertura de intimidade. Temos que cuidar. O Fábio dizia do aparelho de jantar, mas em minha defesa eu vou dizer um pouquinho que tem algumas tem algumas peças que já se quebraram, né? São 28 anos usando, mesmo que eu use só 2 vezes, algumas peças se quebraram. Mas é isso no casamento. Pode acontecer de uma peça se quebrar. Então, como dá para consertar? Dá para consertar. Vamos lá. Vai ser mais difícil, uma ferida que pode cicatrizar, que vai deixar marca, mas é possível consertar essa peça quebrada, sempre é possível, né? Desde que a gente considere isso como um objeto de grande valor, Sim. como algo, não um objeto, como algo de grande valor. Mas isso também, quando a gente falava de cuidar com zelo, de guardar, não só no aspecto negativo, de não ter intimidades com outras pessoas, coisas que possam arranhar aquele compromisso que assumimos, mas também num aspecto positivo. Trata-se de uma delicadeza, de um dia trazer umas flores. Quando eu falo flores, pode ser uma bolsa também, né? Pode ser algum outro presente. Saber surpreender. Será que a gente nos pergunta, olha, hoje, o que eu posso fazer para surpreender a minha esposa? O que eu faria que eu tornaria feliz? Ou o que eu posso fazer que surpreenderia, que tornaria feliz o meu esposo, o meu marido? Esse compromisso não se trata de coisas grandes, mas pequenos gestos no dia a dia. Quando a gente falava isso, pode-se até mandar um coraçãozinho, mandar um WhatsApp falando meu amor, eu te amo. Da outra vez que nós falamos aqui, o pessoal da produção estava todo mundo puxando o celular aqui e mandando um coraçãozinho para a esposa. Já estou vendo o pessoal da produção hoje fazendo a mesma coisa, porque esse compromisso se traduz em pequenos gestos, ou nessas pequenas coisas do dia a dia em que a gente mostra que o nosso coração é para aquela pessoa que um dia nós juramos diante de Deus que seria por toda uma vida, ou simplesmente não haverá outras oportunidades. Não se trata de esperar grandes façanhas para que renovemos a cada dia esse compromisso.
Isso mesmo. Olha, então vocês mandem suas perguntas, se vocês têm dúvidas, se vocês querem falar de alguma coisa, a gente está esperando aqui essa interação de vocês, que vai ser muito bem aproveitada no segundo bloco. Esse assunto é bem interessante, que a gente pode continuar conversando com vocês no segundo bloco. Aliás, queremos voltar depois no segundo bloco falando daquilo que você quer falar. E também não esqueçam de mandar as suas fotos, né? Sim. Eu já estou vendo aqui, temos fotos novas ali, já podemos dar um zoom aqui, mas depois nós vamos voltar a falar dessas famílias. A comadre já mandou, nós vamos dar um zoom depois na comadre que chegou as suas fotos. E também o sorteio que a gente terá no final desse programa. Então, vocês que se associarem vão receber a capelinha de Jesus, das mãos ensanguentadas, e também uma pulseira de strass. E aqueles que participarem também vão receber um livro. O sorteio vai ser do livro do Padre Léo, que é um livro de um assunto bem interessante. A cura do ressentimento. Então, participem, mandem suas perguntas, se associem, que é uma coisa que a gente deseja muito que vocês façam, porque essa rede vida aqui entra na sua casa e oferece melhor para vocês. Então, é uma forma que vocês podem ajudar essa casa. E se associando, recebem também a revista Brasil Cristão, vocês vão recebendo. E olha, gente, olha tudo isso que vocês podem receber, mas mais do que isso, o que eu gosto, que eu quero mesmo tocar no coração de vocês quando convida para fazer parte dessa família, para se associar à Associação do Senhor Jesus. Eu sempre lembro o exemplo que a gente vê no Evangelho das mulheres, né? Aquelas mulheres que serviam a Jesus com os seus bens, e era com isso que se doavam com o coração. Por isso que a gente precisa da sua colaboração para manter essa família, E quem mais sai ganhando com a doação é quem doa, porque abre o seu coração para uma obra de evangelização. Já voltamos. Vamos lá, então fiquem com a gente.